Olá, igreja! Tudo bem? O plano de Jesus para levarem o evangelho desde Jerusalém até os confins da terra está sendo executado com sucesso. Vejam, em Atos de 1 a 7, o evangelho ficou em Jerusalém. Os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, Pedro se levanta imediatamente para pregar e nesse dia mais de 3.000 pessoas recebem o reino do céu. Aliás, devo salientar que é para isso que recebemos o batismo com o Espírito Santo, para anunciarmos o reino do céu, para fazermos a vontade de Deus e não a nossa. Muitos em Jerusalém, então, se convertem. Aumenta também a perseguição por parte de judeus invejosos e poderosos. Meu Deus, como isso ainda é verdade! Quanta inveja e quanta perseguição existe dentro da própria igreja para com aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Mas a igreja, em oração, pede que Deus lhes dê ainda mais ousadia para anunciarem as boas novas do evangelho. Vem mais prisões e libertações de forma milagrosa e assim a igreja vai se organizando. Mas com o apedrejamento de Estevão, todos foram dispersos de Jerusalém, exceto os apóstolos. Assim os cristãos saem para as cidades vizinhas e saem com medo? Não, pelo contrário, espalhando o motivo de estarem fugindo da perseguição. Qual seja, recebemos o reino do céu e vocês também podem receber. Os líderes da sinagoga não aceitaram o Messias, porém nós o vimos e ouvimos. Nós vivemos experiências milagrosas com ele. Nós vimos pessoas sendo curadas, cegos enxergando, paralíticos andando, leprosos sendo curados. E o principal, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Hoje nos sentimos de fato filhos de Deus. E essa alegria não dá para nós escondermos. Então eles saíram anunciando essa mensagem pelas cidades vizinhas. No capítulo 8, o evangelho rompe barreiras raciais e chega a Samaria, onde estavam os judeus considerados impuros. No capítulo 9, Saulo se converte em Damasco, na Síria. No capítulo 10, Cornélio, um romano que exerce um alto cargo no exército de César, se converte com toda a sua família e pela primeira vez nós lemos que o Espírito Santo desceu sobre gentios, ou seja, não judeus. No capítulo 11, o evangelho chega na Fenícia, chega em Chipre, chega na Antioquia, agora não apenas para judeus, mas para todos. No capítulo 13, quando profetas e mestres reunidos recebem a ordem para separarem e enviarem Paulo e Barnabé para a obra para a qual Deus os chamara, o próprio Deus disse isso a eles. Então eles jejuaram, eles oraram e eles despediram Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Lá vai o evangelho para os lados do ocidente, ou melhor, lá vem o evangelho para os lados do ocidente. Passaram por muitas cidades como Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Antioquia da Psídia. Nesse lugar aqui, quase toda a cidade foi ouvir o que Paulo estava anunciando. Claro, muita inveja se levantou e perseguição e tiveram que sair dali fugidos. Avançaram para uma outra cidade chamada Icônio, onde também tiveram perseguição e também saíram fugidos dali para não serem mortos. Foram para Listra. Ali foram considerados deuses porque curaram um coxo e era uma cidade completamente idólatra que não tinha nunca escutado algo sobre o único Deus verdadeiro. Chegaram ali judeus enfurecidos e apedrejaram Paulo até que ele fosse dado por morto e o arrastaram para fora da cidade. Os discípulos então, depois que Paulo se recupera, o levam para Derbe, recuperado da surra. Ali também pregou e anunciou o evangelho. Inicia sua viagem de volta e o que Paulo diz? Fortaleçam-se.
Fortaleçam-se a vossa alma. Exortou cada um deles a permanecerem firmes, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, 22. Deixando ali presbíteros em cada igreja iniciada, retornaram para Antioquia, de onde haviam sido enviados. Contaram as coisas maravilhosas que Deus fizera e como Deus abrira para os gentios a porta da fé. Assim, a porta que é Jesus continua aberta. Avante, igreja!